Irmãos, estamos dando continuidade a mais um dia do estudo da lição da Escola Sabatina. E hoje o tema é: quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita? Antes de estudarmos, recapitularmos a lição, vamos orar. Querido Deus e Pai, queremos te pedir, Teu Espírito Santo, para entender a Tua palavra. O Senhor revelou aos servos, Teus servos e profetas, tudo aquilo que é para o nosso interesse, para o nosso ensino. Nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita? Alguns textos bíblicos relatam as pessoas que foram responsáveis por escrever a Bíblia. Deus escolheu pessoas diferentes. Moisés, o autor dos 5 primeiros livros bíblicos, ele foi desde criança criado pela filha do faraó. Viveu em uma cultura totalmente diferente da sua, mas percebeu que ele pertencia ao povo hebreu. Moisés foi líder e também ele foi responsável por escrever a história do povo de Israel. Amós, um grande profeta, era um simples criador de animais, chamado de boieiro. Deus viu em Amós o servo fiel. Daniel, também levado como cativo para a Babilônia, foi escolhido por Deus para revelar lições do futuro. Ele teve visões e sonhos e escreveu o seu livro. Ele teve um destaque, uma posição de destaque em seu tempo. Deus o escolheu para ser seu representante. Paulo, no Novo Testamento, foi responsável por escrever a maioria dos livros do Novo Testamento. Antes ele era um perseguidor da igreja, perseguidor daqueles que eram cristãos. Paulo era hebreu e fariseu. Se converteu, teve encontro com Cristo e se tornou um dos maiores pregadores da história. Mateus, quando foi chamado a ser discípulo, era um simples cobrador e coletor de impostos, muitas das vezes rejeitado pelo povo. Deus o tirou da coletoria de impostos e colocou como um servo fiel e um discípulo seu. João, o escritor do Apocalipse, teve visões a respeito também do futuro. E isolado numa ilha, na ilha de Patmos, prisioneiro, ele escreveu, sendo uma testemunha fiel de Cristo Jesus. Percebemos que Deus não fez acepção de pessoas. Desde grandes, pequenos, simples camponeses, reis e estadistas foram escolhidos por Deus para escrever os livros, as palavras do livro sagrado. É interessante perceber que foram chamados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo para escrever mensagens ao seu povo, não importando quando nem onde viveram. Existe um texto bem interessante, está em 2 Timóteo 3,16, que diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a palavra de Deus ela é inspirada. Não somente o Novo Testamento, também o Antigo Testamento. Todas essas pessoas que nós vimos, eles foram inspirados pelo Espírito Santo para falar o que Deus revelou. Tem outro texto bíblico que está em Romanos 15, no verso 4, que diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Esse é o objetivo da palavra de Deus, para que nós tenhamos esperança. Tudo quanto foi escrito, tudo que está revelado na palavra de Deus, é para o nosso ensino,
para que nós tenhamos paciência e sejamos consolados pela palavra de Deus. Existe um texto muito interessante que diz o seguinte: foi do agrado de Deus comunicar sua verdade ao mundo mediante instrumentos humanos. E Ele próprio, por seu Santo Espírito, habilitou e autorizou os homens a fazer a sua obra. Ele guiou a mente na escolha do que dizer e do que escrever. O tesouro foi confiado a vasos de barro, todavia não é por isso menos do céu. Deus poderia ter enviado anjos para escrever a palavra. Deus poderia ter enviado anjos para falar diretamente com o povo. Mas Deus escolheu instrumentos humanos para revelar a sua palavra. Pessoas comuns como nós. Para nos dizer, para nos revelar na nossa linguagem a sua vontade. Por isso que a palavra de Deus ela é confiável, do início ao fim. Por isso que devemos examiná-la como um tesouro escondido. Busque esse tesouro. Não se afaste desse tesouro que é a palavra do Senhor. Vamos orar. Querido Deus e Pai, possamos guardar esse tesouro em nossos corações. Examinar, buscar entender a palavra, Pai. Nos fortaleça, nos reanime. Coloque a esperança em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.